Bom dia, gente. Estão conseguindo me ouvir direitinho? Testando aqui. Então, ótimo. Vamos começar agora a segunda palestra da Sensis, em sua primeira versão de 2020. E a gente vai ter a honra de ter o professor Vitor aqui, compartilhando um pouquinho tanto da expertise quanto da experiência que ele está tendo aí desse momento tão atípico que a gente está vivendo, né, e como ele está utilizando os conhecimentos que a gente costuma aplicar em nossas pesquisas e compartilhar com todo mundo no curso da gente de BSI. E ele vai falar um pouquinho dessa experiência que ele tem junto ao Joa Labs e como é que ele está ajudando a propor e elaborar soluções aí nesse combate à Covid. Tá? Então, o professor Vitor, eu já adiantei um pouquinho, né? Ele tem mestrado e doutorado aqui pela UFPE, um doutorado de sanduíche, ele trabalhou junto com o pessoal lá na Alemanha, e ele é do Joa Labs, que está vinculado aí ao DINFO, e tem vários alunos da gente do BSI, da Rural como um todo, que contribuem aí nesse trabalho, e ele vai passar um pouquinho dessa experiência de como aplicar esse conhecimento, essa ciência, essa pesquisa que ele faz para o combate dessa pandemia que a gente está vivendo. Então, eu vou passar aqui a palavra para o professor Vitor, que vai conversar um pouquinho com a gente. Brigadão aí, Gabriel. Gabriel já antecipou um pouco, né, com a ideia, né, daqui de como a gente vai abordar o tópico, né. A SAD, logo a pouco, trouxe um pouco mais dessa visão de mercado, né, visão mercadológica e tal. Eu vou trazer uma coisa meio que no meio do caminho, vamos dizer assim, né, como é que a gente tenta transferir, né, um pouco dessa tecnologia da pesquisa, né, que a gente vai desenvolver na universidade e a gente vai tentando aplicar no mercado. Essa situação que a gente está vendo, ela, como a SAD também colocou, né, ela é complicada, é difícil, mas a gente pode olhar ela como uma oportunidade também, né, e é nesse sentido que a gente tem tentado trabalhar. Então, eu vou falar um pouco, né, justamente dessa experiência aí, como é que a gente tentou aplicar o que a gente vinha já desenvolvendo, todo o conhecimento que a gente vinha desenvolvendo ao longo de vários anos, não é pouco tempo, foi um tempo razoável já, e como isso permitiu com que rapidamente a gente conseguisse propor alguma solução. Vocês vão perceber que o tempo todo eu vou estar falando aqui nós, a gente e tal, porque realmente é um trabalho de muitas pessoas, certo? Eu só estou representando esse grupo aqui, mas realmente a gente tem muita gente trabalhando junto para construir isso, e aí a gente vai passar um pouco aí por essa história, tá? Então, vamos lá. Primeiro eu vou falar um pouquinho, deixa só eu me situar aqui, esse ambiente é bem inédito para mim, estou começando a me acostumar, acho todo mundo, né, no fim das contas, mas vamos lá. Primeiro falar um pouco, né, do Joa Labs, né, o que é o nosso laboratório. Basicamente, hoje estamos à frente do laboratório, eu e o professor Glauco, né. A gente teve a ideia de criar essa iniciativa lá em junho de 2014. Como eu falei a vocês, né, já tem algum tempo, não é uma coisa totalmente nova. E desde o início a gente tinha como missão, né, a gente se enxergava como um grupo que queria desenvolver pesquisa aplicada. A gente se enxergava na computação como uma atividade meio, realmente. Então, e além disso, né, a gente também enxergava que essa inserção na questão do agro, ela era muito importante, em especial na nossa universidade, que já tem uma reconhecida competência, né, nas agrárias, reconhecidamente uma universidade
de excelência nesse setor. Então, a gente tem que agregar, né, o nosso conhecimento nessa área que é uma área relevante. E hoje a gente percebe muito, né, acho que em especial depois da crise econômica, a primeira crise econômica que a gente passou, o pessoal percebeu no agro, né, uma ferramenta importante para se fortalecer na crise e tal, e houve muito, diria, uma visibilidade muito grande na questão do agro, e hoje todo mundo, a gente percebe que todo mundo enxerga isso, todo mundo comenta até dentro da própria universidade que agrotech é o caminho, que a tecnologia agrícola é o caminho, mas a gente já tem essa visão bem lá atrás, né, em 2014 a gente já via isso, já percebia isso, já queria trabalhar nessa área. E aí, como missão, né, a gente traçou desde o começo que a gente queria desenvolver capital humano e integrar as áreas, né, ensino, pesquisa e extensão, através de projetos que trabalhassem com infraestrutura computacional, ou seja, como atividade de fato meio, né, uma atividade de infraestrutura. Então, a gente percebeu também que tanto eu quanto o Glauco tínhamos conhecimentos distintos, mas que eram bastante complementares, né, para trabalhar nessa parte de infraestrutura. Então, eu já tenho uma expertise, né, na parte de computação de alto desempenho, sistemas embarcados, hardwares reconfiguráveis, e Glauco trazia essa questão da infraestrutura de rede, de comunicação, né, a parte de modelagem computacional, computação em nuvem. Então, tudo isso parecia bastante interessante e a partir daí a gente decidiu montar o laboratório. Muita gente fica curioso, né, por conta do nome, né, porque o Juá. E para quem não conhece, né, o Juá, o juazeiro, né, a árvore é muito conhecida como juazeiro, mas também pode se usar Juá. O fruto também é muito chamado, também é muito comumente chamado de Juá. Mas quem nunca teve a oportunidade de observá-lo, né, é uma árvore que mesmo numa situação bem adversa lá, né, bem complicada, ela consegue prosperar, né, vocês estão vendo aí na foto. E aí tem uma história interessante, na verdade essa foto aí do lado esquerdo foi uma foto que foi tirada por mim mesmo, numa trilha, numas férias que a gente teve em Quixadá, no interior do Ceará, e me chamou muita atenção, né, eu, cara do litoral e tal, não muito acostumado a ver esses cenários, aí me deparei com esse cenário, uma árvore totalmente verdinha e estava muito seco mesmo, muito quente quando a gente fez esse passeio aí, e essa imagem ficou muito marcada na minha cabeça, assim, sabe? Era um lugar extremamente árido, pra vocês terem ideia, você já deve ter ouvido falar do termo, né, de tear down, né, que o pessoal quando é lançado um novo gadget, um celular, um negócio, o pessoal vai lá e desmonta o celular, né, para mostrar como é por dentro e tal. Pronto, aconteceu um tear down durante esse negócio do meu tênis. O meu tênis o calor era tanto que ele foi descolando durante o passeio. No final, a cola derreteu completamente, que eu só tinha a parte de tecido do tênis, não tinha mais nada, teve que ficar lá. Então, quente que era o lugar. E a gente viu essa árvore com essa sombra maravilhosa aí, e ficou essa imagem. E aí, quando a gente estava discutindo que no laboratório teria e tal, e aí a gente imaginou isso, né? Como é que a gente consegue prosperar ainda, mesmo estando num terreno com muita dificuldade, com muitas adversidades, que infelizmente é o cenário que a gente enfrenta, né, na pesquisa. Então a gente queria simbolizar isso, então. E aí, como eu comentei com vocês, né, a gente queria ter essa inserção aí na área da agroinformática, né, usando um termo em português. E aí como é que a gente aplicava, né, a internet das coisas nessa questão agropecuária. E aí hoje, basicamente, a gente tem duas linhas, eu vou dizer assim, principais, né, dentro do laboratório, que a gente chama de Smart Water, Smart Cattle, que basicamente, num lado, a gente está trabalhando em sistemas que permitem a gente fazer irrigação inteligente, né, gestão eficiente, gestão hídrica eficiente, é isso que a gente está preocupado. E do outro lado, a gente tem trabalhado também na questão do monitoramento animal, visando melhoria de produtividade e bem-estar animal. Então, a gente tem atacado essas duas linhas.
Aí são algumas fotos de alguns protótipos de coisas que a gente já, puxando a sardinha para o meu lado, né, do hardware, então eu estou mostrando um pouco das coisas materializadas aí, né, em hardware e protótipos, de coisas que a gente desenvolveu, são só algumas das coisas. Mas o conceito, né, vamos falar assim, indo para o lado mais científico da coisa, que a gente tinha por trás de toda esse desenvolvimento que a gente vem fazendo, é a questão do sensoriamento com serviço. Glauco trazia, né, para a gente esse conceito, né, de computação em nuvem, né, de você usar recurso como serviço, né, de você, esse modelo de pay as you go, você paga aquilo pelo que você usa. E a gente tem essa hipótese, será que a gente consegue, né, propor uma plataforma baseada nesse conceito, ou seja, que a gente tenha o sensoriamento, ou seja, uma informação coletada de um sensor como serviço, né? E aí a gente tinha essa ideia de explorar esse conceito, né? E também de quais seriam as possíveis abordagens que a gente poderia usar para atacar esse conceito. Só para ilustrar um pouco disso aí, imagine que a gente tivesse uma situação que você está desenvolvendo uma startup com alguma coisa relacionada a cidades inteligentes, por exemplo, e que na sua aplicação você precisasse ter informação da concentração de CO2 na cidade em diversos lugares da cidade, por exemplo. E imagine uma situação em que também, em algum momento, é importante para você ter essa informação uma vez a cada hora, mas em outra é importante que você tenha a cada um segundo, enfim, dependendo de alguma circunstância diferente da sua aplicação. E aí, se você não tem nada disponível, né, você realmente precisa criar essa infraestrutura de sensores para coletar essa informação para que sua aplicação funcione. Então, na ideia de sensoriamento como serviço, você pagaria alguma empresa que já faz essa coleta dessa informação e você pagaria por aquilo que você está recebendo. Então, se você quer o dado uma vez por segundo, naturalmente vai custar mais caro, porque você tem uma demanda, eventualmente você precisa de um hardware mais sofisticado, você precisa ter uma rede de comunicação diferenciada, então isso vai ter um custo. Se você quer uma outra taxa, vai ter um outro custo. Então, você realmente consegue coletar informação de um sensor, de fato, como serviço. Então, assim, como é que a gente constrói, né, essa plataforma que permita conectar essas pontas, né? E aí existiam, obviamente, diversos problemas de pesquisa aí dentro e a gente foi olhar para diversos deles, né? Desde como é que seria a questão realmente de hardware, né? Do ponto de vista de hardware, de infraestrutura, um data logger, né? Que é o equipamento que vai lá coletar informação para coletar esses dados, né? Para distribuir ele nesse serviço em nuvem. Como é que eu conseguiria construir um hardware que conseguisse conversar de repente com sensores já legados? Por exemplo, na área agrícola, né, na área agrometeorológica, a gente já tem diversas estações meteorológicas e aí que usam tecnologias que coletam os dados adequadamente, de forma precisa e tudo, mas usam tecnologias antigas que não permitem facilmente a gente ter uma integração com a nuvem. Então, como é que a gente construiria um hardware? É possível, né? A nossa pergunta aí, é possível a gente construir esse hardware de uma maneira viável, que consiga interagir com esses sensores legados, essas plataformas legadas, né, e trafegar, né, esse dado? Então, a gente tem esse problema. A gente tem as questões energéticas para tratar, então, tudo isso era um problema mais do ponto de vista do hardware, né? Do ponto de vista de comunicação, qual era a comunicação, o tipo de comunicação ideal que a gente poderia usar? Esses caras muitas vezes estão em ambientes críticos, ambientes que muito remotos, que eu não tenho disponibilidade de infraestrutura de internet 3G, por exemplo. Então, todos esses eram problemas que mereciam ser
tratados, né? Outra coisa, como é que dado um determinado uma determinada sequência de requisitos, eu podia definir quais eram os melhores conjuntos de sensores que eu poderia usar dentro do meu serviço para atender a demanda de algum interessado, né, de alguém que estivesse usando o serviço. Isso naturalmente trouxe alguns problemas de otimização, né, bem interessante para a gente também. E qual é a melhor infraestrutura de software, né? Essa nuvem, como é que ela é? Como é que a gente consegue prover esse mecanismo onde eu tenha os usuários acessando, né, os dados que realmente lhe interessam, né? E com segurança, com privacidade e tudo aí. E uma outra coisa também por exemplo, como é que uma vez que a gente tem a definição do cenário ótimo, por exemplo, através de uma solução de um problema desse de otimização, como é que a gente configura de maneira automática o data logger, por exemplo, que coleta lá o dado na ponta, né, que fala com o sensor. Então, eram vários problemas de pesquisa que a gente enxergava aí, que a gente foi tentando resolver ao longo do tempo, ou pelo menos compreender melhor esses problemas, né? E fomos evoluindo, né? O conceito de sensoriamento como serviço, mas assim, ainda era muito difícil, de uma certa forma, explicar esse conceito e convencer as pessoas de que esse negócio fazia algum sentido. E aí surgiu a necessidade da gente, a gente precisa, na verdade, né, começar a olhar o problema, quer dizer, a gente já olha o problema de ponta a ponta, mas a gente precisa lá na ponta da aplicação construir alguma coisa para mostrar que esse conceito faz sentido. E aí foi nesse sentido, né, que a gente construiu a nossa primeira aplicação, que a gente chamou de irrigação como serviço, que é o Aquaprev. O Aquaprev hoje é um aplicativo que você baixa lá na Play Store, está disponível para o Android por enquanto. Foi resultado de um trabalho, começou como trabalho de conclusão de curso, virou um mestrado depois e ainda continua sendo atualizado e evoluído, né? Então, ele é um aplicativo que um agricultor ele pode passar informação sobre a sua a cultura, né, que ele está cultivando, a área, qual o tipo de irrigação que ele usa. E aí a gente tem todo um modelo, né, por trás, né, na nuvem e tal, que a gente usa muita coisa ali para prever, né, e dar uma informação precisa ali para o agricultor de quanto tempo de irrigação ele precisa naquele dia, ou se eventualmente ele até nem precisa. Então a gente tenta, né, fazer justamente a gestão hídrica aí de uma forma bem mais eficiente, dizendo para o agricultor, ó, dadas essas circunstâncias aqui, então a gente pega, né, agrega a informação que ele passa, né, para a gente sobre a cultura dele, agrega com as informações meteorológicas, que aí a gente tem todo esse engenho por trás, que a gente desenvolveu ao longo desse tempo, e informam para ele precisamente, ó, você precisa irrigar hoje por 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos essa sua cultura. Então é uma aplicação bem interessante e que a gente teve um resultado muito legal de validação do mercado até, certo? A gente foi finalista aí desse Prêmio Santander em 2017, onde teve um número muito grande, né, de propostas, foram mais de 2.000 propostas, e a gente foi finalista desse prêmio, então validando que a ideia ela fazia sentido, né? Não era uma maluquice de pesquisador da universidade apenas, assim. Ela tinha algum sentido. E outra aplicação, né, mais recente que a gente vem desenvolvendo, essa a gente começou a trabalhar no final de 2018 e vem desenvolvendo ao longo do tempo, é a questão de monitorar os animais como serviço, né? A gente tem o Juarez, esse nosso projetinho, e aí é um pouco, né, da infraestrutura e aí a gente tenta, né, trabalhar realmente na solução do problema de ponta a ponta, como eu já comentei com vocês. Então a gente está desenvolvendo desde o dispositivo que monitora o animal, a gente tenta ver quais são as melhores formas de monitorar ele, atendendo a todas as restrições que a gente tem do ambiente, né, de restrições energéticas,
a restrição de ser uma coisa que mantém o bem-estar do animal, né? Então a gente tem todas essas preocupações, então a gente tenta atacar todos esses problemas e entregar uma informação realmente no caso aí para o pecuarista, né, sobre a condição, né, do animal dele. No caso da gente aqui, é uma aplicação com gado leiteiro, basicamente, né? A gente ainda não expandeu, a gente está bem concentrado no gado de leite, e aí isso nos levou a se envolver, né, em uma iniciativa da Embrapa Gado de Leite, Juiz de Fora, que já há alguns anos vem promovendo, né, esse evento, que é a Vacathon. A gente participou ano passado. Participamos também desse desafio de startups, né, mostrando um pouco dos primeiros, né, digamos assim, protótipos, né, dessa ideia do Juarez. E a gente foi até o finalista na etapa regional, mas a gente está bem engajado nisso aí, tentando prover essas soluções, né, para esse setor. E também é um setor bem importante para o nosso país, né, economicamente falando também. Então, é uma questão que a gente vem trabalhando e aplicando esse conceito. Mas aí, né, veio a questão da pandemia, né? Coloquei aí, né, que as atividades da UFPE suspensas por tempo indeterminado, Covid-19. E aí, isso é aquela primeira coisa meio impactante, né? Que danada é isso? É uma coisa totalmente inédita para a gente, né? É uma coisa muito diferente, né, do que a gente já viveu, né? E aí, mas isso trouxe para a gente um senso de missão muito forte, assim, né? Poxa, a gente como pesquisador, a gente desenvolve um monte de tecnologia e tal. Como é que a gente pode empregar, né, essa tecnologia que a gente tem desenvolvido aqui para tentar atacar minimamente esse problema? Esse foi o desafio que nos colocamos aí, né? Vamos dizer assim. E no primeiro momento, né? Aí eu vou dar um pouco da minha, agora realmente um pouco da minha visão pessoal da coisa, né? Como é que a coisa startou. Porque no fim o que a gente fez foi construir uma rede de muitas pessoas que estavam fazendo coisas de maneira isolada, né? E coisas que se interconectando de alguma forma, a gente criando essas interfaces, né, a gente conseguiria realmente contribuir de alguma forma para atacar esse problema do Covid. E aí eu vou dar um pouco no meu relato pessoal agora de como é que essa rede foi construída. Essa é a minha visão, naturalmente, e talvez as outras pessoas tenham uma visão um pouco diferente, mas como foi que aconteceu, né? Eu tenho um background de formação forte, né, na área de sistemas embarcados, no desenvolvimento de sistemas embarcados e tudo. E naturalmente eu vi, né, muito forte o pessoal lá na imprensa, né, os relatos que a gente tinha, principalmente da Europa, lá na Itália e na Espanha, de como as coisas estavam acontecendo, e que a questão dos problemas dos respiradores, né, era um problema grave e tal. O pessoal estava fabricando peças, impressoras 3D para tentar consertar equipamentos de respiração, inventando peças para usar um mesmo respirador em mais de um paciente e tal. E tudo isso meio que me chamou a atenção. E o que eu fiz, basicamente, como um pesquisador normalmente faz, né? Eu fui para a literatura para dar uma olhada como é que se faz, assim, né, um respirador. Existe alguma iniciativa de construir respiradores de baixo custo e tal? E fui para as plataformas que a gente está acostumado né, a pesquisar os trabalhos científicos e achei algumas iniciativas até antigas. Tem uma iniciativa que ficou até famosa depois do MIT, lá em 2010, do respirador de baixo custo e tal. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu li uma meia dúzia de artigos assim, e vi que a coisa era
um tanto quanto complexo, assim, né? Que um respirador mal construído, ele pode matar um paciente muito fácil. Então, você tenta salvar o cara e, na verdade, você pode eventualmente estar matando. E eu vi que o problema não era trivial, assim, era um problema complicado e que eu não tinha competência e expertise para atacar aquele problema. Quer dizer, sozinho eu não teria de qualquer forma, mas ainda assim eu precisava ter muito conhecimento, mesmo contando com a ajuda de outras pessoas, né, para construir esse negócio. Mas, de qualquer forma, eu peguei alguns desses artigos que eu achei mais relevantes e publiquei em algumas redes minhas, assim, de comunicação pessoal. E aí, será que dá para a gente construir junto alguma coisa desse tipo, né? E foi nesse momento que eu percebi que eu já estava atrasado, já tinha muita gente que já estava com essa ideia, que já estava trabalhando e tal. E eu tive um feedback meio semelhante à minha impressão inicial. Inclusive, eu encontrei um engenheiro biomédico que me falou: cara, eu já trabalho isso há um tempão e tem muitas coisas delicadas no desenvolvimento do equipamento desse e tal. Então, não é tão simples e tal. Mas, no meio de toda essa conversa, um outro colega falou comigo e diz: a gente está trabalhando numa iniciativa dessa semelhante. Vocês acham que poderiam poderia contribuir e tal? Eu disse, não, vamos lá. E aí nisso, né, conversa vai, conversa vem, a gente encontrou, né, o pessoal já estava se articulando num projeto que eu percebi que naturalmente eu tinha muito a contribuir porque encaixava muito, né, com o que a gente já vinha fazendo, com essas coisas que eu já mostrei para vocês aí. E aí foi disso que surgiu o Alerta Vital. Certo? Então, a gente se articulou, né, com o LICA, com professores da Universidade Federal de Pernambuco, que já vinham desenvolvendo a parte de hardware, de sensores, então foi uma parte que a gente não atacou, e com outros professores da Universidade da Rural aqui, né, com o Vanilson, Abner. Então, todos esse pessoal já vinha se juntando para tentar desenvolver alguma coisa, e a ideia basicamente era: a gente precisa ter um equipamento, né, para monitorar os sinais vitais de possíveis de pessoas com suspeitas, né, do Covid. E a ideia é que a gente, de fato, leve a pessoa para o hospital no momento adequado e para o hospital também adequado, ou seja, a gente tem que indicar a pessoa para ser atendida, né, no momento certo e no melhor local. E aí, basicamente, né, no caso do Covid, os médicos relataram que 3 parâmetros eram essenciais, que era a questão da temperatura, a frequência cardíaca e a oxigenação, né, a oximetria. E aí, a gente tinha um professor lá no departamento da eletrônica, né, na Federal, que já vinha num trabalho de mestrado desenvolvendo um dispositivo desse. A gente contactou ele, também achou ele através de artigos científicos e tal, a gente descobriu que ele estava fazendo isso. E ele disse: eu tenho realmente essa plataforma e tal, e vamos lá e tal. Então surgiu, né, a ideia, deu esse nome, Alerta Vital, e desde então a gente tem trabalhado por conta, né, de todo esse background de coisas que já haviam sido feitas. Em 2 semanas a gente conseguiu ter um primeiro protótipo. Então foi uma coisa muito rápida, né? Por quê? Porque basicamente porque a gente já tinha o know-how de fazer um negócio desse. Apesar da gente estar usando em outras aplicações totalmente distintas, né? O professor Marco, lá na universidade, estava fazendo o sistema, mas não imaginava conectar ele em uma rede, está monitorando vários pacientes, pelo menos no primeiro momento. Mas a gente tinha essa plataforma de nuvem e tal. E aí a ideia foi juntar tudo e construir, né, essa ideia. Então, deixa eu ver o meu tempo aqui como tá, ainda tenho 15 minutos, não é isso?
Então, o que a gente tem uma... Né, então, a gente conseguiu construir esse protótipo em 2 semanas, e eu digo simplesmente porque a gente, de fato, conseguiu juntar as pessoas certas, né, nessa rede. E aí, hoje, né, a realidade, obviamente a gente tem um protótipo ainda, a gente está numa etapa de validação, mas o legal é que a gente já tem gente, a gente já está em negociação para produzir isso em escala. Essa é uma coisa, infelizmente, que eu não posso dar muitos detalhes ainda, mas a solução ela foi patenteada e já a negociação para a gente produzir em escala está na etapa de teste, de validação, certo? A gente enxerga muitas outras aplicações hoje para esse tipo de monitoramento que vão além do Covid, né? Só que, no entanto, a gente ainda tem alguns problemas, inclusive problemas de pesquisa, né, que são bem interessantes para atacar nesse problema, que é, por exemplo, hoje a questão de privacidade, né, de segurança dos dados é uma questão muito sensível, então é uma coisa que a gente tem muito trabalho a fazer ainda. A questão da confiabilidade do equipamento, né, a gente tem muita coisa para validar aí. Mas a coisa está caminhando, certo? Tá caminhando bem. E a gente espera que realmente a gente consiga contribuir de alguma forma. Infelizmente não é uma coisa trivial, né? Porque depende de um hardware. Então, produzir um hardware em quantidade para monitorar uma parcela sensível da população não é uma coisa trivial, né? Exige um investimento alto, existe um tempo, né? Desenvolver um hardware desse, ainda mais um hardware médico. Não adianta a gente colocar uma coisa que seja imprecisa, que não funcione. Mas o conceito ele conseguiu ser construído de uma maneira rápida e realmente agora é um passo realmente de mercado, de validação e, obviamente, outras questões de pesquisa que vão surgir. A gente até apareceu, né, a tela, né, inicial do primeiro protótipo é mais ou menos essa aí que vocês estão vendo, né? A gente tem a localização do paciente, onde ele está e esses parâmetros básicos dele, mas a gente já está expandindo, né, para atender a determinados protocolos que simplesmente não olham para esses parâmetros são os que a gente monitora, mas além desses parâmetros olham outras questões e baseado no protocolo médico a gente consegue, né, classificar realmente esses alertas que são gerados, inclusive com uma classificação de gravidade, de seriedade que a gente tem que atacar. Então a gente, o alerta vital ele foi, né, apareceu na TV aí, eu botei um link aí bem grande para quem quiser dar uma olhada depois, é um vídeo um pouco longo, por isso eu não vou passá-lo aqui, mas aí vocês que tiverem curiosidade depois podem copiar aí o link e dar uma olhada, é bem interessante, e aí vocês veem, vai dar para ter uma noção do sistema funcionando, né? E aí o professor Marco, né, que desenvolveu o hardware, ele mostra o hardware, e o professor Manuel Zébio também, que articulou, né, toda essa rede aí com a gente para a construção desse sistema, certo? Uma coisa que eu queria colocar mais, né, no fim das contas, o que eu queria mostrar é que muitas vezes a gente, né, tá com aquela sensação que a gente está resolvendo problemas que não existem, né, na nossa pesquisa, a gente tá trazendo soluções para problemas que não existem, às vezes a gente tem um pouco dessa sensação, mas que, no fundo, a gente tem que buscar essa relevância do que a gente está fazendo, porque muitas vezes ela existe sim, certo? Então a gente tem que estar, a gente foi catalisado aí, vamos dizer assim, por esse problema, né, que aconteceu. A gente tem aqueles outros exemplos que a gente deu para vocês de aplicações e tal, mas essa é uma aplicação que a gente nem imaginava, assim, não se passava na cabeça da gente a priori, mas que todo esse background, né, toda essa pesquisa que a gente vinha realizando então, permitiu com que a gente rapidamente conseguisse realmente prover uma solução
uma solução que de fato pode contribuir para a vida das pessoas, né, para a sociedade. Isso é o que a gente busca, no fim das contas, né? O nosso senso de missão está muito atrelado a isso, né? Como é que a gente constrói coisas que, de fato, contribuem para a sociedade. É claro que tem a nossa atividade também de ensino, que é igualmente importante, que transforma vidas das pessoas também, mas nossa atividade de pesquisa também é muito importante e é nesse sentido que eu queria colocar aqui, né? Que a gente busque, né, essas aplicações, que a gente busque melhor essa inserção no mercado, que ela é importante. As empresas, né, as indústrias, as atividades de serviço também, todas elas têm demandas que às vezes a gente tem muita dificuldade, né? Isso já é um assunto até bem debatido, mas que a gente tem dificuldade de conseguir fazer essa inserção, né? De conseguir se conectar, né? E transformar a pesquisa realmente em solução efetiva na sociedade. Então, eu acho que, pelo menos do meu ponto de vista, assim, né, esse problema pelo qual a gente está passando, esse grande desafio que a gente está tendo que lidar aí, está mostrando que, de uma certa forma, se a gente buscar, a gente consegue fazer isso, que a gente precisa, né, conectar as pessoas, conectar as iniciativas, e eu fiquei muito impressionado, assim, como a gente conseguiu melhorar a nossa comunicação, no fim das contas. Às vezes a gente demorava um tempão para conseguir se reunir, porque ninguém tem horário, não sei o que, e agora a gente está conseguindo fazer. Obviamente, naturalmente, existe um senso de urgência, esse senso de missão também que eu comentei, que eu acho que ele catalisa muito essas coisas, mas a gente mostrou que é possível. Então, acho que a gente tem, né, nesse pós-pandemia, como lição aqui, tentar melhorar, né, o que a gente já vinha tentando trabalhar, essa questão da nossa inserção na sociedade, né, inserção no mercado, inserção, enfim, tem muitos problemas, né, socioeconômicos aí que a nossa pesquisa ela pode contribuir. Eu acho que ainda tem até um tempo, mas eu acho que eu encerrei aqui o que eu tenho para falar. Eu acho que a gente pode até já abrir para as perguntas. Eu estava com muito medo de estourar o tempo aqui e eu acho que a gente já pode passar para o pessoal, Gabriel, aí para trazer esse comentário. Beleza. Eu anotei algumas perguntas aqui, tá, do pessoal, e eu vou seguir mais ou menos a ordem inversa, tá, já que a gente já está falando aqui um pouco dessa parte de mHealth. Então, primeiro parabenizar, tá, pela feito que você falou, né, a gente está com esse senso de urgência, tá, e eu acho que de uma forma geral, né, todos nós professores, a gente tem, claro, a parte de ensino super importante, tanto é que a gente continua seguindo, dentro do possível, algumas orientações e tal, mas a parte de pesquisa também tem uma importância e de extensão, né, que é onde a gente retorna essa pesquisa para a sociedade, né, e com o Covid, com essa pandemia, a gente meio que se sentiu nessa obrigação. Como é que a gente pode contribuir, minimamente que seja, com um pontinho ali, se eu puder, eu quero ajudar a gente a sair disso, né? E esse senso de urgência fez com que a gente se adaptasse também de uma forma rápida para tentar aplicar esse conhecimento da gente, que às vezes, né, um conhecimento muito mais direcionado para a parte de agro, né, para, como a gente brinca, né, para boi e vaca, e a gente conseguiu, no caso de vocês, né, vocês conseguiram aplicar em um problema tão urgente que a gente está passando, tá? Então, parabéns, né, em seu nome, mas para toda a equipe, né, eu sei que tem toda uma equipe, não só do Juá, mas também de outras instituições, e isso entra um link importante com o que o Rodrigo falou, né, a nossa rede que a gente tem, que é algo tão importante quanto o conhecimento que a gente tem pessoalmente, né, e que é o que faz a diferença no final das contas. Né? E aí, emendando, então, numa pergunta aqui do Mário, que ele fez no final, e continuando o gancho nessa aplicação específica, tá, para o COVID,
Ele pergunta em que passo está o desenvolvimento do alerta vital, quais os próximos passos, e há algum incentivo dos entes públicos? Como seria essa aplicação em um smartwatch, por exemplo? Tá? E eu me lembro que a primeira vez que eu vi essa reportagem, né, dessa solução de vocês, eu me perguntei, será que não dava para um smartwatch fazer algo equivalente? Claro, talvez não com tanta precisão, mas dado que tanta gente já tem, né? E aí eu queria incrementar essa pergunta com uma pergunta minha que eu tinha anotado aqui, o que é que vocês vislumbram mais para frente de problemas que vocês podem enfrentar e como solucionar esses problemas, se vocês já estão pensando, principalmente na parte de privacidade e de segurança, né? Já que a gente está... Segurança não só da parte de segurança de informação, mas segurança do ponto de vista médico até, né? Então, queria saber aí. Vamos lá. Foram muitas perguntas, vamos passo a passo. Se eu esquecer de alguma coisa de responder, vocês me lembram aí. Mas vamos lá. Como eu falei, né, em termos de desenvolvimento, o fato de ter o hardware, né, torna a coisa bem crítica, e por ser uma coisa médica, né, também é delicado. Essa questão que você falou da segurança, né, ela é muito importante, a segurança médica mesmo do paciente. A gente tem que ter uma confiabilidade razoável do equipamento, e não pode mandar o cara dizer que o cara está mal e ele não está, por exemplo, ou o contrário também, né? Mas aí, assim, com relação ao desenvolvimento, a gente tem um protótipo, certo? Vocês vão ver na reportagem até o protótipo funcionando, é um protótipo inicial. Na verdade, a gente já tem uma segunda versão, que seria, digamos assim, uma versão de desenvolvimento, e está se negociando com algumas entidades da indústria para produção já, numa escala inicial, não diria que era que é larga escala, mas alguns milhares de unidades já. A ideia é validar, né, essa primeira rodada em algum hospital público, validar o equipamento, né, que é um processo de validação. Obviamente, por ser um equipamento médico, exige uma série que atenda, né, uma série de protocolos e normas para ser autorizado por Anvisa e etc. Tal. Por conta da urgência, uma certa flexibilização em alguns pontos, vocês devem ter acompanhado isso, mas ainda assim é complicado. Então, assim, a gente está tentando atacar, focando em resolver, né, esse problema de realmente desenvolver algumas unidades. Uma vez feito isso, validar, né, com relação a incentivo dos entes públicos, há algumas coisas nesse sentido, certo? A gente está discutindo para conseguir alguns financiamentos. Eu diria que o maior financiamento que a gente tem assim, no horizonte agora não é público, ele é privado, mas é um financiamento que tem interesse também de verba privada, mas com interesse de repassar pelo menos parte, né, do que for desenvolvido para o público. Isso que é uma coisa legal também, né? Esse senso de como é que eu diria? De doação, né, de apoio e tal, que a gente tem visto de várias entidades da sociedade civil aí para contribuir de alguma forma no. Então, eu tenho entes privados que estão com a intenção de contribuir também no setor público. E a ideia hoje, outra pergunta dele foi com relação ao formato, né, do hardware, e se podia usar alguns smartwatches, que o Gabriel também perguntou. Sim, né? A plataforma ela vai muito além do hardware propriamente dito, né? Como eu coloquei, a ideia é que no fim a gente tenha realmente uma plataforma que possa agregar tanto hardware diferente como outros dados, né, que venham não só imagina uma informação georreferenciada sobre casos de Covid numa determinada região, eu cruzar isso com os dados que são coletados de determinados pacientes e com processamento, né, um modelo matemático, uma inteligência artificial lá dentro, né, dessa infraestrutura da nuvem, conseguir gerar alertas para
para quem precisa receber essas informações. Então, a ideia é realmente a construção de uma plataforma e que permita, né, que ela seja flexível o suficiente para a gente agregar tanto hardware diferente, como bases de dados diferentes, como algoritmos de processamento diferentes. Então, é ser flexível, é ter essa estrutura pronta para fazer essas agregações. Eu já vi até recentemente, vocês devem ter visto, que o pessoal estava investigando em Stanford, por exemplo, se o Apple Watch conseguia detectar Covid, né, através de alguns algoritmos e tal. Então é bem provável que vá surgir coisas nesse sentido. E aí, eventualmente, poderia se agregar à nossa plataforma para gerar ainda mais dados, né, e conseguir contribuir para essa rede de informações aí. E acho que a última pergunta que eu acho que deve estar faltando é a questão de segurança de dados, né? Essa é uma preocupação que a gente tem desde o início, certo? De como é que a gente vai lidar com essa situação, porque ela é muito delicada. Te confesso que nesse primeiro momento a gente não atacou esse problema, a gente quis atacar realmente a questão tecnológica do ponto de vista de coleta da plataforma e tal, e não no V0 a gente não vamos dizer assim, não se preocupou em implementar. A preocupação existia, né? Mas não se preocupou em colocar. Mas isso já está colocado, inclusive, até como uma atividade realmente de pesquisa. Como é que a gente consegue passar essa informação de maneira precisa, de maneira efetiva, sem expor, né, as pessoas que estão do lado? É um desafio muito interessante, né? De pesquisa, inclusive, como eu coloquei, que está no nosso roadmap, mas que agora ele não está no ponto focal, eu diria assim. Mas que em breve ele vai precisar estar. Faltou alguma coisa dessa pergunta? Eu acho que foi isso. Foi um combo mesmo, né, de pergunta. Eu acho que deu para resumir legal e ter ideia tanto do roadmap, né, desse projeto, que é interessantíssimo, e dá para observar que essa parte de privacidade e segurança realmente que é bem complexa, é uma preocupação geral, né? Todas as soluções que estão trabalhando nessa parte de Covid, principalmente quando a gente fala, vai ter amanhã também o pessoal da Mamba falando da Covid e outras soluções que vão poder falar, né? Que toda essa parte de segurança é uma preocupação que, desde o início, a gente sempre tem que estar atento e estar se preocupando, né? Eu vou passar aqui para uma próxima pergunta. Foi uma pergunta, na verdade, são duas perguntas. Tem uma do Orestes, que ele perguntou como é que a pesquisa acadêmica poderá quebrar a resistência de certos setores do mercado em relação à adoção de novas tecnologias. E o Luiz Henrique, ele perguntou, existe uma expectativa positiva nos próximos anos na relação entre tecnologia e o mercado agropecuário? Então, assim, são duas perguntas que elas estão um pouco conectadas, né? E aí eu queria expor também que eu tinha feito anotado aqui, né? E aí hoje o pessoal se adiantou. Eu queria um pouquinho dessa tua visão, né? Vocês já estão trabalhando com essa parte do agro 4.0, e eu queria saber se vocês veem muita diferença entre essa pessoa do agro no Brasil e essa pessoa do agro no mundo, né? E como é que a gente consegue atuar nesse mercado para contribuir. Como é que a gente consegue quebrar essas barreiras que aí que o Orestes, eu acho, é o Orestes que perguntou, né? Não, o Orestes não, foi o Luiz. Foi o Luiz, as perguntas dele, de certa forma, têm uma relação forte, como você colocou, né? De fato, existe, certo, uma resistência, perguntando, atacando a primeira pergunta do Orestes aí, né? Realmente essa resistência, ela tá aí, e o amadurecimento natural tecnológico também está mostrando, né, que o pessoal precisa, né, começar a pensar um pouco diferente. É difícil quebrar essa resistência, não é fácil. Em alguns setores mais do que o outro, né, mais do que outros, mas assim, vou trazer um pouquinho já para a gente linkar com a outra pergunta na questão do agro, né. O agro, pelo que a gente tem observado desde que a gente entrou um pouco nesse mundo, assim,
que existem cenários distintos dentro do agro, né? Tem o grande produtor, o médio produtor, o pequeno produtor, e são realidades bem diferentes. Tem a questão e as próprias atividades dentro do agro são bem distintas, certo? Então, realmente agora a gente tem uma visão muito, muito boa, né, da questão, por exemplo, do gado de leite, que a gente está trabalhando muito nessa área. E qual é o grande problema, né? Qual é o grande desafio lá no gado leiteiro? A margem desses caras é muito pequena, por incrível que pareça. O quanto dali do litro de leite produzido ele tira realmente de lucro dele é muito pequeno, e é um mercado sensível. Então, o camarada investir, certo? Aí, vamos lá, um médio, um pequeno, para ele investir de fato em tecnologia, ele chegar, caramba, o cara tá ali tentando sobreviver, tentando fazer com que a coisa gire para ele realmente retirar aquele, muitas vezes, o sustento da família e tal. E você convencer esse cara a botar tecnologia lá não é trivial. Né? Basicamente, qual a forma de convencer o cara? É dizer, ó, você vai investir X litros de leite, você tem que falar com ele leite, não é nem dinheiro, e isso vai lhe retornar tanto X de leite, Y de leite. É assim que você convence, basicamente. Mas brincadeiras à parte, há uma... No grande, né, já é uma realidade um pouco diferente. Então, para realmente ser... Já que essa margem, a margem também no grande ela é pequena, né, ele precisa ser extremamente eficiente para aumentar essa margem. Então, para ser extremamente eficiente, é necessário você ter tecnologia, né? E aí, enfim, a cadeia do leite é uma cadeia muito complexa, mas só para ilustrar um pouco desse negócio, se eu não consigo detectar uma mastite numa vaca num tempo razoável, né, que é a doença lá que no Uber da vaca, que o leite vai estar contaminado, eu vou perder uma quantidade enorme de leite. Então, se eu tenho uma tecnologia que me permite detectar previamente, eu trato aqueles, olha aquele animal que não vai contaminar meu leite, você vê quanto de leite eu deixo de perder aí. São exemplos bem simples. Então, essa realidade ela já é bem presente no grande. Agora, realmente, o passo de convencer isso pequeno, o grande desafio é esse. A margem dele é pequena, investir, ele não consegue enxergar como é que ele vai pagar naquele negócio e vai ter retorno. Basicamente, a gente convence mostrando retorno econômico, certo? Tem uma outra coisa, um outro aspecto é que hoje há uma exigência razoável também, e aí é uma outra forma de fazer com que os caras usem tecnologia, que é, por exemplo, a indústria de laticínio, né? Dizer, ó, se você me traz um leite com qualidade X, eu vou pagar X para você, né? Se você traz um leite com qualidade Y, eu pago Y. Então o cara vê a necessidade para poder se inserir no mercado ali para conseguir vender o leite num custo melhor. Então ele passa a considerar essa possibilidade. Então é mais ou menos isso. Aí assim, ampliando para os outros setores, né? É essencialmente a mesma coisa. Você tem, ou vai vir porque uma lei que determinou que o cara tem que usar, ou um padrão de qualidade, né, um determinado standard lá que foi estabelecido, que o cara tem que botar para poder estar nos padrões internacionais de qualidade, etc. Tal, né? Por exemplo, está acontecendo isso na pecuária de corte, né? O gado tem que ser rastreável, a casa, então o cara não importa. Então o cara acaba trazendo tecnologia. E a outra forma é essa, é mostrar que o cara realmente, de fato, vai ter um retorno econômico melhor, caso ele invista nessa tecnologia. Então, como eu falei, isso aplica aos outros setores. A gente teve uma certa inserção também no mercado de produção de cana-de-açúcar, e basicamente é isso. A margem do cara é pequena, o cara tá ali na safra dele, tem que, se ele fraquejar, ele tem prejuízo. Então, é difícil, a gente tem que mostrar claramente por A mais B para o cara que aquilo vai trazer benefício para ele. Ele não vai comprar porque aquela tecnologia é bonitinha ou porque ele vai ver no celular ali. Então, isso para ele pouco importa. O que importa para ele realmente é a questão econômica. Beleza. Só para a gente fechar, deixa eu
pedir um pouquinho do teu exercício de futurologia. Tá? Então, muito as pessoas estão especulando sobre como é que vai ser esse cenário pós-Covid, né? Então, cada um dá uma opinião, então várias pessoas têm opiniões e visões diferentes, mas eu acho que é quase que uma unanimidade que alguma coisa vai mudar, né? E nesse cenário de agro, eu imagino que não vai ser muito diferente, né? Então, o agronegócio, ele no mundo todo, ele tem, às vezes, uma visão um pouco demonizada, né? Porque ele é um negócio que ele consome muitos recursos, né? Dada a sua importância, inclusive, consumo mundial, né? E eu queria saber como é que, nesse novo mercado, né? Alguns acreditam que vai ser um mercado mais preocupado com consumo consciente, com consumo sustentável, né? Mas, independentemente, mesmo que não chegue a ser tão consciente ou tão sustentável, como é que tu acha? Tu acha que realmente vai ter essa visão diferente? E mesmo que não haja, como é que a gente, nessa área de tech, como é que a gente conseguiria, se é que dá para a gente fazer alguma coisa para deixar esse agronegócio menos impactante, né? Dada a sua necessidade de consumo, né? E de existência até. Eu acredito, né, que realmente deva haver uma aceleração nesse processo. Assim, é um processo que já existe, certo? Se vocês lembrarem aqui na minha apresentação, quando eu coloquei lá falando do Smart Cattle, né, ou seja, monitoramento do bem-estar animal. Então, essa é uma questão muito importante hoje. Existe um mercado que está crescendo, né, ano após ano, né, são produtos, né, que realmente tem uma consciência ambiental, né, uma consciência no trato com os animais e tal. Então, por exemplo, essa questão do monitoramento, ela está muito relacionada à saúde, mas ao bem-estar do animal. Realmente, uma vaca hoje, desculpa eu sempre trazer esse problema, mas é que é o problema que a gente está atacando constantemente agora, né? Uma vaca que produz muito leite, ela só produz muito leite porque ela realmente está numa situação de bem-estar. Uma vaca estressada, ela não produz leite, certo? É fato. Então, você realmente tem que promover uma situação de bem-estar razoável para o animal para que ele produza, né? É claro que tem, né, as vertentes, aí o pessoal que acha uma coisa ou outra, enfim. Mas a questão é que o que eu vejo é isso. Eu acredito que isso vai acelerar esse processo, né, de realmente de consumo consciente, de que a gente tem que ter uma consciência ambiental importante e que a gente passe a consumir de uma forma um pouco mais, eu diria assim, mais razoável, né? Às vezes a gente realmente tem uma noção de consumo que é muito, muito complexa. Agora, realmente, eu não acho que é uma coisa do dia para a noite, certo? Talvez, como eu falei, vá acelerar e tal, mas isso é um processo longo, tal, de geração e tal, não é uma coisa trivial. Como eu falei, vem mudando, né? Se você for olhar para 10 anos atrás e como é hoje, é completamente diferente. Realmente, o interesse era pelo produto mais barato e tal. E hoje a gente já vê que tem muita gente e esse número de pessoas aumenta cada vez mais que estão dispostas a pagar mais caro por um produto que tenha uma consciência ambiental, que tenha uma produção consciente e tal. Então, eu acredito sim nessa aceleração, mas também não acredito na mudança. Vai passar o Covid e vai mudar tudo. Eu não acredito, não. Porque realmente isso é uma coisa de geração mesmo. Acho que é uma coisa que os nossos filhos já têm uma percepção diferente e por aí vai. Mas mesmo que a gente não mude, Vitor, eu acho que pelo menos a minha visão, tá, é que eu acho que a gente consegue contribuir, mesmo que a gente ficasse da mesma forma que antes, o que eu não acredito que vai acontecer, mas eu acho que a gente tem um papel muito importante, soluções como esse Aquaprev, por exemplo, que tu mostrasse, né? Você, na verdade, diminui o custo do produtor, né? Você diminui o consumo de recursos e você torna o agronegócio, que ele precisa consumir muito recurso, né? E é imprescindível o agronegócio no mundo todo, ninguém consegue sobreviver sem comer, sem beber, né? Então, o agronegócio, ele é necessário. Então, eu acho que a gente tem um papel imprescindível para fazer
agronegócio cada vez mais inteligente, cada vez mais consumindo menos recursos e mais sustentável, né? É o que eu diria, né? Eu digo assim, tem muitos jogos de ganha-ganha para se jogar aí, né? Então, como você falou, a Aquaprev é um exemplo disso, né? O meio ambiente ganha, o produtor ganha, né? O consumidor ganha, porque eventualmente o preço cai, porque você melhora a produção. Então, a gente partir para soluções dessas que todo mundo ganha. Elas são possíveis, né? O jogo de ganha-ganha é uma realidade. Então, a gente buscar esses jogos de ganha-ganha, onde todo mundo ganha, é essencial, claro. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar, realmente. Concordo com você. É isso. Então, eu acho que deu a nossa hora, né? Eu queria agradecer aí a presença de Vitor, a presença de todos vocês que puderam acompanhar aí essa palestra sensacional do professor Vitor. Tá? E convidar vocês mais tarde, a gente vai ter mais uma palestra, tá? E são mais 2 dias aí que a gente tem pela frente de palestras e tem os mini cursos aí também para vocês cursarem ao longo da semana. Então, não percam não que a programação da Sensi está sensacional. Então, muito obrigado a todo mundo. E, Vitor, vou deixar contigo as últimas palavras aí da palestra. Agradecer essa oportunidade de falar um pouco, né, do trabalho da gente. É bom colocar assim, até que vocês tenham conhecimento e até, de repente, até se agreguem, né, de alguma forma. É muito bem-vindo esse tipo de coisa. E a iniciativa aí, né, do curso, eu acho que a gente tem que realmente fazer essas coisas, não dá para ficar parado, a gente tem que se mexer. Iniciativas como essa são ótimas para a gente trocar conhecimento, trocar ideia, e é isso que faz a gente progredir, a gente ir para frente, é isso que a gente tem que fazer. Então, que essa seja a primeira de muitas, e que na próxima, de repente, a gente já traga novidades aí de como essa coisa evoluiu, como é que a gente conseguiu construir, os benefícios que a gente conseguiu trazer com essa tecnologia, que é o que a gente está sempre buscando, no fim das contas. Tá, joia? Então, obrigado aí à organização do evento, que eu sei que dá trabalho, por mais que seja virtual e tal, mas dá trabalho conciliar tudo, arrumar tudinho, tá muito joia o evento. Então é isso, ficamos por aqui. Curtam aí o vídeo, se inscrevam no canal da gente lá no YouTube, no Instagram, no Facebook também, tá? Então, é isso e até mais tarde, gente. Muito obrigado.